Bem-vindo a mais um episódio Papo do Empresário da Associação Comercial de Campo Grande, Conselho de Jovens Empresários, nosso mantenedor Cicobi Médio Oeste. E hoje o papo tá interessantíssimo. O tema é sabor gato. Um negócio de sucesso que diz os meninos, não são palavras minhas, que parece golpe, mas não é. E é um negócio muito bom que tá aí crescendo e chegou no nosso estado e a gente quer saber mais dessa grande oportunidade. Tô aqui com o William, meu parceiro aqui de host, o William Francescon, né, Will? E é isso aí. A gente trouxe aí o John e o Sage, certo? Falei isso certo? Aí, falou ou o certo. Goku também, conhecido. Famoso. Só quando tá comendo, né? Vamos lá. E assim, começa com uma energia legal, porque é justamente isso que a Plin é, né? Tem energia, mas tem uma energia de um jeito diferente, que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Tive o prazer de conhecer a Plin há uns anos já, e faz 1 ano e pouquinho, né, John? Sim. Isso, quase 2, Quase 2 anos, e toda essa experiência que a gente conheceu, a gente falou, cara, eles têm um negócio diferente, eles têm uma maneira de lidar diferente, e um pouco do que a gente faz aqui na associação, no CJE, é trazer pessoas boas com a gente, né? Pessoas que estão fazendo uma maneira diferente e renovando no mercado. Porque a gente entende que hoje em dia, como o mercado tá, a gente precisa inovar. E o empresário que está assistindo em casa hoje vai ter uma outra maneira de ver o mercado, que às vezes é um mercado tradicional, que todo mundo acha que não tem o que inovar, então aqui eles para provar que dá para inovar. Então sejam bem-vindos, é um prazer ser um host com a Angélica. Eu já estou aposentado do podcast, mas sempre volto às vezes, né, para participar. É um prazer estar com vocês. Obrigado o convite. John, Obrigado. Palavra de vocês. Pô, queria primeiro agradecer, né, o convite, a participação. Eu tô acompanhando a Associação Comercial há um tempo já, acho muito legal todas as iniciativas, tudo que a gente tem feito para fomentar o empreendedorismo e a inovação. Fortalece muito. E na boa, não dá sozinho, né? A gente tem que trocar muita figurinha, fazer muita parceria estratégica e mesmo assim é difícil. Então, obrigado, né? Abriram as portas. Eu não sou nativo do MS aqui de Campo Grande, mas já é a nossa segunda casa. A gente tem até uma casa com uma casa aqui. E a gente se sente muito à vontade toda vez que a gente tá aqui em Campo Grande. Chipa? Já. Sopa paraguaia? Ainda Sopa paraguaia não. Sobá? Sobá sim. O Goku já conhece. Mais de um. Tá bom, então. E vocês são da onde? Somos de Maringá, do Paraná. Nativo? Nativo, nascido e criado. O John ainda deu umas viajadas aí para uns outros lugares. Eu também morei fora também um tempo. Mas Maringá é o nosso berço ali, a nossa cidade natal. Legal. Tem um tempinho, tem uma história. A gente se conheceu recentemente, assim, dizendo mais na Plin. Mas os dois estudaram na UEM, lá em Maringá. Eu sou economista, ele é engenheiro químico. Eu, né, por economia ser um curso de humanas, não consegui me aproveitar do Ciências Sem Fronteiras na época. E aí eu tive que forçar meu intercâmbio. Então, trabalhava no Itaú, vendi carro, fui morar na Irlanda. Morei 1 ano e meio na Europa. Depois da Europa eu fui para São Paulo. Aí eu fiquei 10 anos, voltei para ajudar o Seite no desafio de trazer uma nova experiência, de trazer uma energia diferente para esse mercado de energia que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que é a Plin. É isso aí, boa. Minha história é 10 anos aí, também já atuando no mercado de setor de energia. A gente começou a fazer instalação de placas nesse mercado, né? Então a gente não vendia energia. A gente instalava o painel para residência e comércio. Vimos uma oportunidade no mercado de fazer aquelas grandes fazendas solares e daí nasceu a Plin. Então a gente estava construindo uma usina, né? Inclusive há 2 dias atrás foi o aniversário da Plin de 5 anos. Então, há 5 anos atrás a gente estava fazendo Começou a construção da usina. Passou do índice lá. Do índice de quebra. 70% ali que quebra, né? No meio do caminho. Todos jovens aqui, né? Porque a gente tem um público muito de jovens aqui, empresários. Então, pra gente é uma grande batalha. Com certeza. Passar aí Obrigado. 5 anos. Não, e detalhe, em 5 anos hoje vocês são os maiores players do Paraná de energia solar, de produção. E aqui do estado também, né? Isso, um dos, né? A gente tem se posicionado bem, né? Construímos essas usinas há 5 anos. E a Plin, ela nasceu porque a gente não tinha quem fazia a venda de energia para nós, né? Igual o John comentou, a gente é engenheiro de formação, então a gente sabia construir. Chegou um momento da fase da obra, falou, quem que vai vender essa energia? Então a gente construiu a Plin porque a gente queria nos atender. Dali a gente foi captando uma série de fundos ali que a gente foi trabalhando com o mercado financeiro ali, né, da Faria Lima.
construímos essas usinas e aí a Plin ela foi a nossa locomotiva que foi puxando e trazendo essa energia para dentro de casa. A real é que a Plin foi tipo um filho bastardo que tomou o tempo, a energia e tomou o reino, assim dizendo. Porque, de fato, né, o mercado, há alguns anos atrás, até trazendo um pouquinho de contexto, né, a gente tinha um outro cenário no Brasil. Tinha a taxa Selic, 2%, 3%, né? Então, todo mundo estava buscando outros investimentos. E aí, quando você fala em energia, nos últimos 50 anos, o consumo de energia só aumentou. Certo? Então, isso é uma segurança. A gente não vai parar e vai aumentar nosso consumo de energia. Já é histórico, não vai mudar nos próximos 50 anos. E aí você tem um mercado cheio de capital, que não dá para colocar num Tesouro Nacional. Um segmento extremamente recente. A primeira lei para placa solar foi em 2013. Tudo muito recente. Até muito então, novo. Ninguém falava de ter uma placa solar em casa, né? E aí, em 2015, começam a transformar em investimento. E aí, o que era uma placa solar num telhado passa a ser um modelo de negócio. E aí, você tem, né, capital disponível no mercado, terras no Paraná, Mato Grosso do Sul, IMT, e engenheiros recém-formados, loucos para meter a cara em alguma coisa, né, e ficar milionário até os 30. Não deu tanto certo, algumas coisas, outras deram. Mas você sabe que mudou um pouco, né? A idade dos jovens. Segundo pesquisa da Holanda, até os 45 anos a gente é considerado jovem. Nossa, então, que bom. Então, essa margem de ficar milionário até 30, mudou. Calma, pode ir até uns 45, se é jovem ainda, milionário. Colocaram a gente no segundo tempo. Aí, ó. Colocaram os acréscimos ali pra nós. É mais uma questão de liquidez agora, porque se for pensar em dívida, a gente é milionário. Entendi. Temos uns milhões. É ponto de vista. É ponto de vista, exatamente. Porque conceitualmente, a gente vai a mercado, a gente sabia colocar placa solar, sabia fazer a instalação, a gente vai ao mercado e fala, cara, o futuro desse mercado é produzir energia em grande escala. O Brasil, né, tem um sol abundante, tem uma capacidade de gerar energia limpa absurda. O maior no mundo, assim, em escala. E até então, o maior produtor de energia solar era a Alemanha. Que loucura. Não fazia muito sentido você comparar, né, as questões climáticas do Brasil com a Alemanha. E aí a gente, o Seiichi aqui, né, o japonês das planilhas, cria um modelo super legal, assim, numa planilha, né, modelagem financeira. A gente constrói a primeira usina captando investimento de amigos e investidores, familiares. Levanta a maior usina de geração de energia solar do Paraná, lá em Loanda. Uma usina gigante. Acho que dá uns 5 campos de futebol, para mais, assim, estádios. E aí dessa usina a gente tem o know-how, o time e o time. E aí a gente dá aquela passadinha na Faria Lima, não tem como, né? E levantamos ali aproximadamente uns 450 milhões de reais em dívida. Por isso que a gente não é milionário em liquidez. Mas em dívida. Por isso que, assim... Cara, mas levantar 450 milhões de reais, cara, não é fácil, né? Imagina você conseguir fazer um negócio desse já no dia... Um ano de empresa? Tinha a gente feito a primeira usina e a gente passou a começar a fazer as captações com 1 ano. Caramba. Então a gente validou o primeiro modelo, construiu. Né? A empresa tem 10, mas ali no 5º ano foi quando a gente entendeu essa virada de chave, né? Esse turning point. E aí em 2020 para 2021 a usina ficou pronta. Né? Então no meio da pandemia ali também a gente estava ali no desafio de vender energia, construir. Terminou a usina, a planilha, vamos dizer assim, bateu o número, os investidores ficaram animados, começamos a ir para o mercado financeiro. Então foi mais ou menos 1 ano já na sequência ali que a gente começou. E aí, com contato e network, você consegue praticamente tudo, né? Sim. Então a gente tinha muitos investidores ali bem relacionados que foram abrindo essas portas para nós, né? Cara, era uma anomalia, assim. Você pensar na idade, nossa, e tal. E valor. Então mas foi era assim, um boom do mercado, assim, né? No final acabou sendo uma aposta tanto para eles quanto para nós também, né? Então a gente estava apostando no mercado que estava em grande inovação e crescimento e o fundo falou, cara, eu gostei desses meninos aí, vou botar dinheiro neles ali, né? Aí vem os segredos. Foi pelo olho, foi pelo olhar, pelo sorriso. Cara, eu tenho a minha tese que, assim, eu sei que o útil é o agradável, né? Quando a gente coloca um japonês que sabe de números, com aquela cara séria ali, fica fácil acreditar.
Engana Aí quando bem, é pra né? ir na rua, Entendi. vender, falar com... É que aí ele coloca faz eu. aquele olhar assim, ó, fechadinho. Eu vou entendeu? ter uma combinação boa. Se vai falar de números e planilha, traga o Deixa japonês. com ele. Se é pra resolver problema na rua, traz o John. Vai lá, John. Aí a gente já dá aquele jeito mais rua, É porque aí já gíria. parece assim, jogador de futebol, É, pá. Aí já mete uma gíria ali do e aí a gente vai povo fazendo a malandro. dobradinha. Bebeto e Romário. É. Eu acho que é isso, é o segredo de negócio ter pessoas, É uma ter o dupla. Romário e ter o Pelé junto pra fazer o negócio acontecer. É isso aí, saber jogar junto. Mas no Exato. final acho que foi uma junção de coisas, né? O network, o time ali também. É, enfim, tínhamos os projetos, então foi uma coisa que, sei lá, foi Deus Tá. ali falando assim, ó, é vocês. Mas o vão lá. jeito que vocês falam parece muito fácil. Tipo, vou sair daqui. Ela bancar 450 milhões Vou e depois montar. o negócio. Detalhe, daqui 5 anos atrás, 5 anos a atrás. gente tá falando de meio da pandemia, tá? No meio da pandemia. Pra montar. No começo, fui eu que ia vender a energia, né? Então imagina, eu de máscara, de olho puxado. O pessoal achava que eu era um chinês levando Covid na loja. Verdade. Era essa a sensação. Tinha um olhar assim pra Tinha você? um olhar de... tinha um olhar de Que falar sai- assim, o que esse Você cara Dá tá um álcool fazendo aqui? aí. O que esse cara tá fazendo na minha loja? Então foi desafiador, né, nesse início, né? E Cara, foi louco. Mas vocês reparam que a pandemia, ela teve, assim, também um pulo do gato, né? Teve quem fez nada de dinheiro, Perfeito. teve o olhar, assim, de quebrou, e teve o que regaçou. Meu marido foi um que, putz, gente, eu também sou arquiteta, especialista em gestão de obras. Então, minhas obras fecharam, eu tinha uma academia de crossfit. Minha academia fechou, tipo, eu não tinha... trabalho, ficava sentada lá na varanda, tipo, e agora? Eu vou fazer da vida. E o meu marido, o ano que ele mais faturou na vida, Foi na pandemia. regaçou, assim, ele não parava de trabalhar, ele já tinha um e-commerce, e aí entrou a pandemia, já tava Potencializou. tudo formalizado, já, né, o negócio rodando, já Que estabilizado, ele só decolou. E aí eu olhava e falava assim, igual aqui teve um período de buraco, né? A cidade cheia de buraco, nós estamos voltando pro período de buraco, inclusive, né? E aí você fala assim, muito buraco na cidade. Aí você fala, pô, todo mundo aí se regaçando, os pneus estragando o carro, mas tem alguém lucrando. O mecânico, o borracheiro, sempre dúvida. tem alguém lucrando. Sempre tem alguém lucrando. Né? Então, assim, não importa se a gente tá numa crise, numa situação, fala-se muito agora da parte tributária, que a gente vai passar uma situação, a questão da mudança de escala, né, para os grandes. Ontem a gente estava aqui com o Grupo o Grupo Nunes, eles estão quase 1.000 funcionários. Caramba. Então, a redução de carga horária aí Vai impactar? vai ser, tipo, eles vão ter que formalizar, né, toda... É muita coisa pra mexer. Redesenhar o modelo ali, Redesenhar né? o modelo, né? Mas se a gente tiver um olhar de que em toda crise a gente consegue, sim, virar o jogo e lucrar, dá. Tem que ter a expertise de inovar e aproveitar o momento de baixa. É uma oportunidade para olhar diferente pro negócio, né? Oportunidade. É isso. Perfeito. Aí eu vou trazer até um ponto que tem sido dos últimos meses, né, um dos grandes desafios nossos, que é a questão de mindset e cultura. Porque você não tem um controle sobre o mercado externo, sobre mudanças, no nosso caso climática. Quando chove muito, eu produzo menos energia, né? É verdade. Leis. Então é melhor para vocês se instalarem em locais que não tem chuva? Assim, Sim, sim. dizendo sim. Sim, o MSMT, depende da região do MT, é muito bom também. Quase não chove, E na prática, tem a postura de você olhar o desafio e dar aquela baita reclamada, que é natural. Ou de você, cara, a gente tem até um mantra lá que a gente emprestou do Bernardinho, que é não se desculpe, né? Não explique. reclame, não se explique, se apresente e faça o seu melhor. Resolva, sabe? É Então, isso. independente do contexto, é um novo desafio para você tirar vantagem. Que é o que a gente tá falando aqui. Existem possibilidades. E não, né? Apesar de parecer fácil levantar 450 milhões e tal, a gente brinca que, cara, o Seite rodou com pneu murcho. Ele é um novinho de 34, que quando ele começou, ele tinha outra cara. Depois eu te mostro uma foto do Seite O antes, depois. no dia de assinar o contrato da dívida, né? E o Seite hoje, pra você ter uma noção. E a gente saiu do universo, né? De, tipo, fizemos uma usina numa cidade próxima de Maringá para operar em 3 estados ao mesmo tempo. Com um mercado extremamente regulamentado,
E assim, é uma regulamentação um pouco ultrapassada, porque a velocidade que a tecnologia evolui, né, não acompanha as regras, as leis do mercado. E a gente tem um monopólio. Vocês A gente tá estão falando desafiando aqui. o monopólio, né? Que é um baita, é o maior propósito nosso na prática, é colocar em xeque o monopólio. Porque né, a gente lá é Copel, aqui vocês são Energisa. Já pensar, enquanto não existia essa outra possibilidade, você nem foi ensinado a ler a sua conta de luz? Alguém, né? Fica aquele silêncio por um... Alguém já, né? Na escola, alguma propaganda falou, abra a sua fatura, entenda os seus quilowatts, entenda o que é uma bandeira vermelha. Tiver dúvida, fale comigo, né? Ah, cortou minha luz, me explique por quê. Não, é monopólio. O cliente não é a prioridade. Você saber ou não faz diferença. Ou paga ou fica sem energia. Paga minha conta e é isso. Não, e a visão que a gente era essa. Ah, eu tenho que economizar, mas quanto? Eu só sei que eu tenho que economizar energia para pagar menos, mas como economizar? Perfeito. E a gente percebe que nem sempre a intenção é que a gente gastasse menos, ou que a gente tivesse um preço melhor, mas só gastar mesmo. Uma vez a gente fez uma experiência no restaurante, a gente trocou para lâmpada de LED. E a conta caiu. Eles foram ver para ver se a gente tá fazendo gato. Daí eles viram, não, a gente trocou tal, fizeram investigação, viram, não, realmente eles não estão fazendo gato. Então a intenção deles ali não era necessariamente... Nunca foi preventivo, né? Não foi preventivo. Era punitivo, eles estão fazendo alguma coisa errada, mas eles nunca tiveram a intenção que a gente gastasse menos. Quanto mais gastar, melhor, né? Exato. Quando eu também sou da... Meu marido é um nerd. E bem logo no início, assim, 10 anos atrás, a gente já colocou placa solar. Ó, que legal. Em tudo, casa, meu marido já investiu. E eu lembro que o olhar pra gente era tipo... que vocês estão gastando tudo isso, colocando placa, né, e tal. Então a gente foi investigado pra ver o que tava fazendo. E é muito engraçado, né? Foi uma batalha. Ainda existe, tá? O mercado não tá 100% regulamentado. A gente ainda passa por vários conflitos aqui com a Energisa direto. A gente acabou de ganhar recentemente na justiça o direito de não ter a cobrança do ICMS na nossa conta, na nossa energia. Isso tem impacto direto para o consumidor final. Impacto direto, e a gente tinha o direito garantido por lei que não estava sendo aplicado. Então, são 18% da sua conta de luz Imposto. que você não precisava pagar porque o governo subsidiou o nosso investimento. Tem vários problemas. É que, né, sendo meio nerd, você tem que voltar um pouquinho. O Brasil já é um país com maior concentração de energia limpa. Nossa matriz energética ela já é limpa. As hidroelétricas que nem Itaipu já geram uma energia limpa. Só que ela é uma geração centralizada. Eu gero lá na divisa do Paraná com o Paraguai uma energia que vai abastecer o Nordeste. E isso faz com que eu perca muita energia. Daqui até lá, pelas redes. A gente tem, né, uma eficiência energética que vai perdendo, vai caindo a qualidade e tal. E vocês, né, uma galerinha um pouquinho mais velha aqui do podcast, vai lembrar em 2000 e bolinhas os apagões. Né? A política do governo, para você desligar sua conta de luz, para você desligar sua luz, luz que você apaga, luz que você não... tudo. Uhum. Que O é horário isso? do banho nosso era controlado. Tinha que mudar, O horário que passava-se roupa em casa. Perfeito. Ah, tinha aquela campanha, faça xixi no banho, vocês lembram dela? Sim. É o governo disso- fazendo, né? É E isso. e o próprio horário de verão era justamente para isso O também. horário de verão foi criado para ter uma redução no consumo de energia. Por quê? Cara, é muito louco, mas a energia está diretamente ligada ao PIB. Se a gente não tem energia suficiente para as nossas indústrias, a gente não cresce. A China deu uma estagnada no crescimento dela porque ela chegou no ápice de produção de energia dela. Hoje a China investe em produção de energia no mundo inteiro. No Brasil, além de ser os donos das principais placas, né, dos módulos solares, eles têm hidroelétricas aqui. Né, eles compram investimentos pesados na produção de energia. Porque a produção de energia limita o crescimento. Dito isto, né, o governo entende, alguns governos, alguns ciclos atrás, que, cara, a gente precisa sair de uma geração centralizada de energia, pouco eficiente, para ter um modelo de geração distribuída de energia, que é pequenas produções de energia comparado com a Itaipu, espalhadas por todo o Brasil. Então a gente tem subsídio, né, tem apoio
Seja, né, investimento, os 450 milhões, que às vezes tem um apoio, tem um selo verde nessa captação, seja crédito de carbono, que essa geração limpa proporciona, seja incentivo fiscal, redução de ICMS na conta de luz, que tem crédito de energia com produção solar. Então, existe um incentivo a nível estratégico para que haja mais produção de energia limpa separada, espalhada. A gente atua no mercado de geração distribuída. Conceitualmente é isso. Eu tenho o mercado geração concentrada, centralizada, que atende o mercado livre de energia, alta tensão. Então, quem tem uma indústria, consome R$500 mil em conta de luz, essa pessoa não pegava energia já da Energisa. Ela já negociava direto na Itaipu, ou uma eólica, tudo no mercado livre de energia. Ela pegava uma geração centralizada para atender ela. Quando a gente tem, né, as placas, que seu marido fez, o início do negócio, a gente tem que, vamos ter que regulamentar o baixa tensão, o pequeno e médio consumidor de energia. E aí abre essa oportunidade para geração distribuída, que é o que a gente chama de GD. Então a gente está no mercado de GD. E aí tem uma outra sacada nesse negócio de GD, porque daí conforme as leis vão sendo criadas, a produção de energia muda. Não muda em termos de energia, mas muda em termos de tributação. Então as tuas gerações de energia, na época te chamaram de louco, né? Mas hoje foi uma excelente sacada. Por quê? Porque no começo a gente não pagava pela produção da nossa energia. É o que a gente chama de GD0 e GD1. Então nesse ciclo, você produz a sua energia, você abate da sua conta de luz, você não paga imposto, vida que segue. As distribuidoras, né, o monopólio começa a se incomodar. Opa, meu faturamento está caindo, meu poste está aqui, eu estou usando, eu tenho uma concessão, o que vocês vão fazer? Cria-se um acordo, né, entre distribuidora e consumidor e gerador, para que a partir do final de 2022, né, Seite, mais ou menos... Isso, sai a lei 14.300. Sai a lei 14.300, e quem construir ou instalar uma placa solar depois dessa data, passa a ter que pagar um imposto pela produção de energia, chamado de FIUB. Então, aí a gente chama de GD2 ou GD3. Então, as placas solares mais recentes, se elas não forem, né, gera energia e já consumo na hora, nem vai para o poste, beleza, não entrou no sistema. Mas se eu produzo a energia e não consumo na hora, ela volta com um imposto. Então eu pago pela minha própria produção. Então as placas, até diminuiu um pouco o mercado de instalação de placas solares por conta disso. Porque agora você tem que pagar pela sua produção. Né? Pensa no investimento que você já colocou na infraestrutura, mas tem que pagar pela energia que eu produzo. Então ela foi tributada. E a taxa de juros agora está mais alta também, que Perfeito, que já não tem mais financiamento. Então tudo isso combinou. Aqui no nosso ciclo ali, o Goku estava no momento certo, na hora certa, para dar Genkidama, né? E aí a gente construiu esses 450 milhões de reais em usinas na regra antiga. Então as nossas usinas, né, a nossa energia, ela não é tributada. Ela não tem que pagar FIUB, esse tipo de imposto. Só que hoje prejudica para eu expandir o negócio. Porque agora se eu construo uma nova usina, caiu muita margem. Regra. Aí, tipo, dificulta o crescimento, né? Sim. Mas é isso, é um pouco da burocracia, com o monopólio, as coisas, né, começam a conversar e a gente vai buscando formas de inovar, que é sobre inovar e sobre olhar para o desafio e ser melhor naquilo que faz. Mas a gente ainda tem muita produção de energia, tanto a Plin como o estado do MS em geral. Tá? O estado foi um estado rico em produção de energia limpa, isso vai favorecer excelentes investimentos de médio e longo prazo. Acho que vocês estão acompanhando as indústrias que estão entrando no estado. Existem, né, olhar estrangeiro sobre data centers para IA, porque hoje para você instalar, né, sua empresa de IA, você vai precisar de muita terra e muita energia, que ocupa muito espaço. E aqui o estado do MS tem abundância aos dois. Então acho que até o governo, né, o governo do estado tem olhado, tem feito acordos, tem criado arranjo fiscal para que venha mais investimento. Então, produzir energia é algo diferencial e o MS saiu na frente. Saiu na frente nesses pareceres de acesso, nessas usinas de GD1. Então, né, você até comentou, somos líder no Paraná em produção. Aqui a gente tem a própria Energisa com a Reenergisa, que produz energia, é uma empresa do grupo. Acaba que o monopólio ainda traz mais um bracinho para concorrer com a gente. Tem um pouco da Origo e tem a gente. Então a gente está ali entre os 3 maiores do estado, produtor de energia, mas tem bastante outros investidores.
que colocaram, que tem suas usinas e que precisam de ajuda na comercialização desses créditos de energia. Que assim, aí chegou o maior desafio pra gente. Porque a gente comemorou muito a captação do dinheiro. Pô, batemos um recorde, assim dizendo, né? Uhum. Parecia super fácil. Quem não quer pagar mais barato na conta de luz? Aí chega o sabor gato na jogada. Porque esmola demais, santo desconfia. No Brasil, onde tudo tem jeitinho, tudo dá golpe, tudo que hoje você tá indo bem, amanhã fala, veja bem, agora eu vou cobrar retroativo. Sabe, aqueles 2 anos que você ficou economizando com a Plim, mudou a lei, me paga tudo agora. Então, o consumidor final, ele morre de medo. Morre de medo de tomar uma decisão simples. Pagar mais barato na conta de luz. E aí é isso que a gente tem que criar, não só uma comunicação clara. Conscientização, experiência, né? Formação. Vamos falar sobre a conta de luz, vamos entender o que é 1 kW, vamos entender o que é a regra, por que ela existe, qual é o interesse por trás. Uma das coisas que a gente tem mais que responder numa negociação é como que vocês ganham dinheiro? E eu acho que é direito do cara que está na mesa negociando querer saber. E na prática é muito simples. A energia que eu produzo, eu consigo distribuir ela a um menor custo. A Energisa, ela presta 2 serviços hoje. O serviço de distribuição da energia, por isso que ela é uma distribuidora, é infraestrutura. É o poste, é a manutenção, é o garantir que a produção de energia chegue na sua casa, certo? E ela também presta o serviço de fornecimento de energia, que é ela ir lá na Itaipu, negociar a energia a um preço X e repassar para você em X ou 2X ou 3X. E esse segundo, o fornecimento de energia, a lei abriu. O mercado está aberto. É um direito do consumidor poder escolher outro fornecedor, através de uma associação, de um consórcio ou de uma cooperativa. Né? Mas ele consegue agora negociar. A gente ainda precisa e vai precisar da Energisa. Diferente de telecom, que assim, cada um sobe no poste e coloca o fio que quiser, né? Na energia a gente não pode ter todo mundo subindo no poste. Eu, Plim, vou lá, vou colocar meu fio de alta tensão. Aí o outro coloca, aí tem um acidente. É um risco alto. Então teremos somente a Energisa aqui no estado, cuidando dos postes. Mas o fornecimento não precisa mais ser da Energisa. E é aí que o negócio fica interessante. Porque daí você tem Energisa, Origo, Plim, negociando o preço, entrando com você, cara, ó, é o seguinte, além de eu trazer uma energia mais barata, eu vou trazer um influencer para divulgar o teu negócio. A gente começa a entrar no negócio. No negócio do cliente final, da empresa ou do consumidor final, porque eu vou no pessoa física também, conta de R$200 pode economizar. E aí muda o patamar da discussão, que é isso que o Will comentou. Porque tem empresas e empresas no segmento. Tem muita galera de engenharia e muita galera do mercado financeiro. E o foco é um só. Paga o que está no contrato. Acabou. Eu investi, eu quero ter o retorno. A gente, né, a Plim se denomina como uma startup. Nosso negócio é a relação. A energia é o meio. O que vale aqui é a relação que eu estou construindo com você. O que gera valor? O que eu posso fazer amanhã, além da sua conta de luz mais barata? A gente está num processo bem legal, numa parceria com o Mercado Pago, para construir experiências dentro da própria conta de luz. Dá para você fazer empréstimo com a sua conta de luz. Se você tem uma previsibilidade que você paga certinho, você passa a ter uma redução de 20%, 30%, você pode antecipar essa economia. Para uma chamada de capital, ó, eu tô com a Plim, eu tenho um contrato de 1 ano, eu vou economizar 30%. A Plim tá me dando agora esse 1 ano de economia agora, para mim. Isso é sonho, tá? Deixando claro. Mas, entende que vai muito além de uma energia mais barata, a gente entra no mercado de relacionamento, a gente entra no mercado de mudança, no mercado disruptivo. A gente viu acontecendo, né? Com o banco, mercado financeiro. E chegou a hora de acontecer com a energia. Acho que esse é um pouquinho da vibe da nossa energia. Você falou a respeito de cliente, né? Olhando um olhar de empresa, gestão, cliente para você. Vocês estão focando em empresas, né? Em CNPJs, ou vocês estão focando como cliente, ou vocês estão focando, tipo assim... Pessoa física, você disse? Física mesmo, para uma conta de R$200. A real... A gente foca nos dois. E é ruim como empresário, né? Você ter 2 focos, ter distração. Mas na prática, o que a gente tem em números? 65% da minha carteira
de clientes, hoje a gente tem mais de 5 mil clientes, é pessoa física. Então, o brasileiro, ele precisa de qualquer ajuda que vier. Tudo é bem-vindo. Tá apertado, tá muito caro as coisas. Orçamento familiar, né? Qualquer dinheiro que você tá botando pra dentro de economia. Uma conta válido. de R$300 é uma economia de quanto, em média? Pelo menos uns R$40 aqui no Energisa. Já é um Netflix aí, ó. Já é o Netflix, já é ir pra um cinema com a esposa, já é fazer uma saída que às vezes ele não tem. Ele tem que ficar em casa porque não consegue sair. E aí, quando a pessoa vai um pouquinho mais longe, ela entende que ela paga a energia hoje, pagou há 10 anos atrás, vai pagar 10 anos. R$50 em um ano, R$600 aplicado em 10 anos, é um carro. Sabe? Então, não tem por que não ter. Mas eu tenho também, do outro lado, 45% da carteira, né? 35% da carteira que é pessoa jurídica, mas que consome 70% da minha energia. É isso que eu ia te falar. É o Em inverso. questão de percentual de consumo de energia, é muito inverso. acima. Então 70% da energia que eu produzo fica com empresas. Mas 65% da experiência que eu crio no meu aplicativo, na minha plataforma, atende pessoa física. E uma pergunta ignorante, talvez, mas as empresas, né, elas estão procurando mais isso por questão de investimento da placa, para troca? Qual que é a vantagem? De uma empresa dele pegar? Dele pegar, contratar com vocês, ao invés deles instalar, porque tem muitas empresas antigas aqui, já com placa e tudo mais. Acho que um pouco do que até que o William falou, né? A taxa de financiamento não é atrativa para a pessoa fazer investimento hoje, mas existem alguns impeditivos da pessoa poder instalar um painel. Se ele está num prédio alugado, se ele está num shopping, se ele está num prédio, né? Então ele não consegue instalar painel. É por isso que ele adota aí com a Plim, por exemplo, né? Para o modelo de geração distribuída. Tem outros cenários também. O negócio vai ficando cada vez mais complexo, né? Às vezes ele já tem a placa dele, certo? Que nem seu marido. Mas não é mais suficiente, porque aumentou o consumo. Aumenta o consumo. Se ele for aumentar a produção de energia dele, automaticamente ele vai migrar aquela antiga geração, que era GD0, que não pagava imposto, vai tudo virar GD2. Então ele vai ter que pagar imposto sobre toda a produção dele. Então ele olha e fala, putz, se eu mexer aqui, vão me tributar. Ele pega uma energia complementar, porque eu consigo atender quem tem placa também. Exato. Legal. Entendeu? Então tem esse cenário. E aí compensa, né, financeiramente. Eu vou dar o exemplo lá do restaurante. Até a gente é cliente Plim, o nosso telhado não suporta o nosso consumo em placa. Vocês têm placa? Não comporta. A gente fez estudos. Então o que eu gasto de energia, se eu colocasse placa no telhado todo, não ia ser o suficiente a produção. Entendi. Então no caso da Plim, eu não preciso pegar um terreno, porque no meu caso eu teria que comprar um terreno, investir num terreno, construir uma placa. Imagina, eu não posso colocar num terreno, teoricamente, que vai ter valorização, porque é 30 anos de investimento, eu teria que comprar um terreno lá longe. Teria que ter seguro, teria que estar cuidando dessa placa lá para poder gerar para um restaurante. Agora, com eles, a gente assinou um contrato, um mês já tô tendo desconto. Tudo de forma digital. Tudo de forma digital. E ainda vem ali na minha conta de energia, eu recebo 2 faturas, né? Energisa e Plim. Da Energisa tá certinho quanto eu gerei, quanto eles injetaram de energia e o quanto eu paguei pela energia pela Plim. Eu consigo ver o desconto. A gente gosta muito da transparência. Esse relatório, nossa, a gente quanto tempo a gente discutiu? Um bom tempo. Pra falar, cara, não dá. A fatura da Energisa não explica nada, da Copel também. A nossa precisa explicar. Vai ser visual, vai ser vídeo, vai ser gráfico. Para uma empresa grande, o investimento é zero inicial. R$0. Inicial e contínuo. Não existe investimento. Parece golpe. Sabor. Tem cheiro, tem gosto. Sabor gato, né? Não é porque, tipo, eu penso assim, uma empresa, tô gastando, não vai fazer nada, só vou trocar aqui de quem que você tá comprando, teu fornecedor de energia. Parece bom demais pra ser verdade, aí, né? Tipo assim, né? Mas é aí que tá o desafio. É aí que tá o desafio. Porque hoje a energia, a gente só tá acostumado com a distribuidora. Como é que eu quebro isso na cabeça da pessoa? Com como é que eu gero esse novo relacionamento, né? Então é em cima disso que a gente vai tentando construir aqui. É uma relação até de confiança, né? É por isso que o pessoal pergunta, mas como que vocês ganham com isso? Que pra eles não faz sentido pagar uma energia mais barata, porque eles não sabem que dá pra produzir mais barato. A forma como o John falou ficou bem claro, né? É distribuidor. Então, se a gente olhar, né, que a Energisa ela é um distribuidor, eu tô mudando o meu distribuidor. Não, eu tô mantendo o meu distribuidor. Mudando o meu fornecedor. Perfeito. Mas você sabe qual que é o difícil? Porque a gente tava acostumado com monopólio, tipo água.
A gente tá acostumado com uma pessoa fornecendo a gente, tá acostumado com alguém precificando isso pra gente. E como é um monopólio, meu amigo, é Ninguém seu. discute, né? Ninguém discute. Agora, quando você pega um monopólio e você transforma num oligopólio, a gente começa a ter novos players, o consumidor ainda não tá acostumado com isso. Eu acho que esse é o desafio agora, pra ele entender que, cara, esse monopólio tá sendo quebrado. O mercado de energia já não é mais o mercado de uma pessoa só. E daí eu acho que quando ele começa a ver isso, eu acho que quando ele sente na prática, ele fala, é diferente. Eu acho que ele precisa... É igual sushi, o pessoal fala, né? A primeira vez você fica, tá. Depois você prova o sushi, você se apaixona. Eu acho que é mais ou menos essa ideia, né? É um pouco isso. dessa linha. Cara, Isso mesmo. e o caminho é trabalhar com pessoas certas, né? Desenvolver parcerias, que a associação comercial pra gente é 10. Não os eventos, as pessoas, os networks. Porque o que você vê de um vendedor na ponta, de uma propaganda, não necessariamente é o ser humano por trás. Que aqui a Angélica tá conhecendo a gente na essência. Eu tenho 2 filhos, o Seite quer ser pai. A gente tá todo dia dando o nosso melhor, mas não quer dizer que a gente vai acertar 100%, sabe? E quando você conhece as pessoas por trás do negócio, fica muito mais fácil confiar no negócio. Assim, hoje em dia, para mim, tá bem claro que a venda e a negociação é através de relacionamento. É isso. Né? Não tem como. Tudo tem cara, sabor de golpe. Tudo tem cara de furada, de cilada, bino. Então, assim, a gente acaba fazendo um negócio ali no nosso relacionamento. Não... Sim. E como empresário, a gente tá acostumado. Ontem a gente tava com um rapaz do Nunes, ele falou, cara, para problemas que a gente tem um monte de gente falando que tem a solução, mas na prática, então o empresário ele acha que assim, ele tá acostumado a pessoas que fingem ter uma solução que não tem, né? E eu acho que talvez essa seja o medo do empresário, né? Ele já apanhou um pouquinho. Muito discurso bonito, muito né? Discurso bonito. Então ele demora para acreditar. Eu acho que esse é o maior desafio assim, da pessoa. Sempre vai ter umas letras miúdas, né, no contrato. E aí essa é a sensação do empresário, tipo, cadê a letra miúda aí? A pegadinha, né? Onde que eu vou ser passado para trás aqui? Né? Nossa estratégia é ir numa contramão, né? No sentido de vamos buscar relacionamento. Recentemente a gente inaugurou a nossa casa, a Casa Plin aqui em Campo Grande. A gente busca participar de eventos, a gente busca conversar com o cliente, visitar. Mas vocês não ficam aqui, vocês ficam em Maringá. Isso. A gente tem um time aqui. Tem um time, né? Pessoas tem aqui. 6 pessoas diretas, né, da Plin, trabalhando aqui. E temos mais parceiros estratégicos que estão com a gente todo o tempo ali, fazendo o negócio acontecer. A agência 5/2 é uma agência estratégica pra gente. São fortes, inclusive são meus clientes. Temos construído ações muito mais buscando relações. E um negócio que eu converso isso com o William, assim, toda vez que a gente senta pra fazer reunião. William, vamos investir pequeno, mas vamos ter constância. Porque 90% dos meus concorrentes apareceram aqui por 2, 3 meses, desesperados, colocaram às vezes rio de dinheiro num curto espaço de tempo, não criaram relacionamento e foram embora. Trazendo uma experiência ainda mais ruim pro mercado. O cara que já estava inseguro e aí ele teve um gosto amargo, aí o sabor golpe, né? Realmente se tornou. Então, faz muito mais sentido ir devagar, mas com constância, do que ir numa pegada de 100 metros rasos. Então a gente vai ali tranquilo, a gente não aparece, né? Gostaria de aparecer na Afonso Pena, mas eu não apareço ainda lá. Acho que a gente vai num degrau de cada vez, assim, sabe? E vamos cada vez mais virando um nativo, né? Uma pessoa aqui de Campo Grande, que entende o problema do asfalto, dos buracos. Isso aí. Problemas locais, sabe? E aí constrói uma solução local, porque pra gente é muito relevante. Agora trazendo assim, mas vocês estão fazendo isso por quê? Que apesar de eu ser, né, paranaense e a empresa ser do Paraná e a gente ter a divisa, a tarifa energética aqui é muito mais cara. Tá? Então, assim, em números, a gente teve um reajuste ontem aprovado no Paraná que subiu 20% a conta de luz para todo mundo lá. É o maior na história. Nossa, é significativo, 20%. Bem acima da inflação, Você imagina, tem gente que gasta 10, 20 mil, esse supermercado, né? Lá no Paraná, o cara tá coçando a cabeça. Mas ainda assim, a diferença dá quase 30%. É isso que eu ia falar. Entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Eu ia trazer em números, 30% de aumentando gasto. 20% lá, ainda mesmo tem 30% a mais. O custo de vida aqui tá fora da curva. E aí você tem esse contexto, né? Uma energia cara no estado, comparado, né, com o Paraná. Você tem uma produção de energia abundante, seja a nossa, seja dos nossos
concorrentes, parceiros, o mercado tá aí, Investidores, né? investidores. E você tem uma cidade extremamente promissora, que é Campo Grande, né? A velocidade que a cidade cresce. A gente tentou validar o nosso lugar em outras cidades, mas foi difícil, assim, né? Não vou entrar em detalhes, mas a gente sofreu muito no interior. Isso que eu ia te perguntar, interior do Mato Grosso do Sul? Do Mato Grosso A do gente Sul. não decidiu, né? Foi até uma decisão minha, né? Paguei o preço, acho que eu fiquei uns 6 meses ali quebrando a cara. Porque quando eu atuava lá em São Paulo, no mesmo segmento, deu muito certo e primeiro pelo interior, Aham. depois pra capital. Normalmente é. Aqui foi o inverso. Foi o Por inverso. quê? Eu acredito que, primeiro, é algo muito novo. A gente precisa de um público que a gente chama em inglês early adopter, né? A gente precisa dos primeiros aventureiros, né? Os primeiros empresários, os primeiros parceiros, o primeiro podcast. E aí você vai para uma cidade menor, consolidada, né? Bem forte no agro, com 3, 4 players ali que dominam. Eles não dão espaço. Eles já não correm risco. É muito mais sobre perpetuar o que tem. E Campo Grande é a capital. Isso daí, eu já vivi em algumas capitais, isso aí não muda. Isso é cultural, sabe? Se tem um lugar no MS que tem espaço para tentar experimentar, para você trazer algo novo, é aqui, é na capital. Aqui tem um público que tá no aplicativo, que tá no iFood, tá no 99, que tá vendo o que tá É um público acontecendo. moderno, né? Tem Uber. Tá No interior não tem disposto, Uber. tem Uber. É carro elétrico, aqui tem bastante também. É a engenharia que cresce numa velocidade incrível. Mas para você ir pro interior, vamos supor assim, aparece um cliente lá em Bonito, São Gabriel. Você precisa de toda uma estrutura para você levar lá? Ou é fácil essa negociação? Tipo, pintou um empresário aqui, não, vou fechar uma rede de mercados, por exemplo, no interior. Posso fechar de forma Online, digital, remota. Não preciso de toda uma movimentação. Não. Não. É muito mais posicionamento, né? Ter a movimentação, ter a Casa Plim, ter colaboradores. É de escolher, né, onde vai ser a sede da sua empresa. Mas a gente 50% das nossas negociações acontecem É fácil, então, de vocês conseguirem falar assim, olha, arrumei um cliente para vocês, tal cidade. 3 áudios no WhatsApp, um link gente do resolveu. ClickSign é cliente. Entendi. O ponto aqui, Angélica, é que a nossa usina que está no Mato Grosso do Sul só pode entregar para clientes que estão no Mato Grosso do Sul. No MS, Da ponto. Energisa, Tá. né? Da distribuidora Aham. Energisa. Tem, se não me Tem, engano, acho que 3. Electro, algum 3 Lagoas, pedaço não é isso? ali Aham. deve Mas não estar. precisa, tipo, igual... gente, não sou da área, desculpa a ignorância aí. Não, nenhum. Passar cabo de fibra ótica na Não. região tal, consigo atender tal região, consigo atender... Não, existe isso. Não, porque a rede da distribuidora de energia já está passada. Então é Entendi. sem investimento, sem burocracia e sem instalação. Já era, é isso Já era. mesmo. Se tiver A luz, única já era. diferença, né? A única regrinha da geração distribuída que é aquela que você te comentou. Eu produzo numa região, eu tenho que distribuir ela naquela mesma região. E aí a região não é definida só por um estado, é definida pela concessionária da região. Então aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem 95% dos municípios da Energisa, mas a gente tem Três Lagoas que é Electro. E aí se eu tiver uma usina lá em São Paulo, Eu consigo atender alguns municípios. em daqui. Limeira, por exemplo, que é Electro, lá em São Paulo, Posso jogar. eu posso jogar energia aqui para Três Lagoas, porque é Electro. Então tem essa Entendi. pequena regrinha. Eu só consigo atender Energisa porque a minha usina está construída na distribuidora Energisa. Uhum. A da Copel atende Copel, a da Energisa MT no Mato Grosso atende ao Mato Grosso. Porque apesar de ser Energisa, cada uma tem um CNPJ, Aham. é uma concessionária Separado. diferente. John, e essa visão de vocês, até justifico contando pra Angélica, como que foi, a gente se conheceu pela associação comercial, eu fui uma das pessoas que recebeu eles lá na associação comercial, na época junto com o presidente, o Renato, tudo, a gente foi lá apresentar a estrutura pra eles. E como que foi esse namoro, até essa parceria, a gente virar cliente foi de 2 anos, esse conhecimento. 2 anos de namoro. Pra eles Entendi. virar nossos clientes aqui da 5/2, a gente tá série. ajudando nessa proporção. E foi justamente energia, assim, eu conversava com o John não tava só focando, William, vou dar desconto. Não, William, que experiência a gente pode criar mais? O que a gente pode fazer mais? E na nossa primeira conversa, até agora, surgiu a ideia da Casa Plim. O John falou, cara, o John Seixas, a gente não quer chegar pra um tiro só, a gente quer ficar. Essa é a primeira conversa, né? Que a gente que é daqui, a gente não gosta de aventureiro, que é tipo, não, eles falam, não, a gente quer ficar em Campo Grande, a gente já tá em Campo Grande há um tempo no estado, mas é um negócio de longo prazo. E como que você mostra em Campo Grande longo prazo? Com sede. Então a Plim foi lá e inaugurou agora a Casa Plim, lá no Jardim dos Estados, uma experiência super legal.
e com algumas ações que vão vir. Até fazendo a pergunta para vocês, o que vocês veem do Mato Grosso do Sul, qual que é a energia que vocês estão, porque esse é o diferencial, sabe? Aquele negócio, não é um tiro só, é uma coisa de longo prazo. E eu, pelo menos como empresário, eu valorizo isso, sabe? Eu nunca fiz um negócio para morrer, eu nunca fiz um negócio para me aventurar. E quando a gente encontra pessoas que têm essa mesma energia, você fala, cara, dá fit, dá pra gente trazer esse projeto junto, dá pra gente expandir aqui. Daí foi um pouco dessa conexão que deu 5/2 com o Plim. E fiquei muito feliz que deu certo. E pra você ter uma ideia, dia 1 já estão na associação comercial, participaram do evento nosso, inclusive no evento que eles participaram, foi aquele que tava sem luz, sabe? Cortou. O evento que eu chamei eles pra participar nosso foi o dia que Eles eu tava estavam lá, sem aquele luz. que a gente ficou à luz de velas? É ele Oi, mesmo. você tava lá Eu também? tava aqui, eu tava à luz de velas, não vi vocês. O que aconteceu? Eu tinha uma empresa que me atendia que não era a Plim, que trocava a titularidade, que é uma coisa que a Plim não faz. Eu continuo com o direito de ir lá para Energisa e falar, cara, acabou minha luz, resolva. Essa empresa que me atendia, que me dava o desconto, eles trocavam a minha titularidade. Então acabou minha luz, eu não podia mandar mensagem para Energia porque eu não era dono da minha energia. Não tava mais no nome da conta do negócio do William. Caralho. Então ele perdeu o acesso, né? Então acho que esse é um ponto até legal de falar, né? É muito importante isso pro empresário, né? Muito. Então assim, eu até tinha desconto, mas fiquei sem energia, eu não podia fazer nada. Como Eu tinha que que mandar resolve? mensagem para eles ligarem com energia. E agora com a Plim não é assim. Né? Nós não fazemos essa troca da titularidade, né? Então, essa questão até do William ter perdido o acesso, né? É até engraçado, né? Cômico, né? Falou, como é que eu não posso ligar agora para a distribuidora para fazer a ligação da minha energia, né? Então, a nossa explicação que a gente fez aqui, o fornecimento de fato vai ser algo vindo da Plim, vindo de alguma outra, né? Comercializadora, mas a distribuição, que é se o poste cair, se a energia faltar, isso você ainda resolve com a Energisa. Se você precisa ter o acesso com a distribuidora para poder pegar o telefone, se der algum BO ali, tiver com os freezer desligados, fala, ó, Energisa, deu problema aqui, preciso que você venha aqui e me atenda. A titularidade da conta de luz é um contrato, né? Você tem um contrato com a Energisa, ela te presta um serviço. A partir do momento que você troca a titularidade, o novo titular tem Se um torna contrato com a responsável. Energisa naquele endereço e é ele que a Energisa vai atender. Então é um risco assim, né? Para determinados segmentos, na minha opinião, inaceitável. Exatamente. Se você trabalha com perecível, você está numa situação dessa, é 8 O horas da noite. prejuízo é questão Enorme. de tempo pra resolver. Eu fiz um evento à luz de velas, É. que não tinha luz pro evento. E aí o ponto disso, que também é dos medos, né, dos empresários, é a partir do momento que você entende que a distribuidora é a Energisa e vai continuar ela, você fala, ok, então se cortar a conta de luz, eu ainda falo com a Energisa. Porque o medo de falar com a Plim lá de Maringá para resolver minha conta de luz. Então, acho que a base principal é entender distribuição e fornecimento. Para daí a gente começar a fazer negócio, sabe? Porque é onde ficam todas as dúvidas. Uhum. E até pra pessoa que tá, gostei da Play, mas tem um outro aqui que tá me oferecendo. Vai ver se realmente vai trocar a titularidade ou não, se você não vai ter o controle. Esse é um ponto que eu sofri, e eu só sofri depois que eu percebi esse problema, né? É a letrinha miúda do contrato. Não, e teve situações que eu paguei energia e o cara não pagou pra Energisa. Meu Aconteceu Deus! isso também. E aí porque você passou ficou pra ele, né? inadimplente com a distribuidora. Ah, é por isso que é o sabor golpe ali, o sabor gato. O sabor Porque daí você passou pra Nesse ele, caso né? não é um sabor golpe, porque o cara é um golpe, porque você paga, mas o cara não paga, e aí? E daí o que eu fiz? Quando a gente foi pra Plim, eu comecei lá em casa. Daí lá em casa tá certinho, porque eu recebi o boleto da Energisa, que é quem corta, e o da Plim. Daí eu falei, cara, não tem mais problema, porque a titularidade continua sendo Continua minha. o nome, E desse problema que eu tive com aquele outro fornecedor, eu não tenho com a Plim. E eu ainda tenho desconto, entende? Por isso que deu certo o namoro, porque eu já fui o cara que sofri, tive problema, e o cara que agora achou a empresa certa pra me ajudar nesse problema que eu tive e continuo tendo desconto. Então a Legal. Plim resolveu os dois problemas. Eu acho que vocês até me pontuaram já, mas tem alguma coisa assim na jornada de vocês que, gente, é uma jornada diferente de sucesso, levando em consideração que a maioria das empresas aí tem muita dificuldade nos 5 anos. Vocês não só conquistaram, né, as maiores dificuldades, como também chegaram num nível fora da curva de valor, de investimento e crescimento.
Mas, apesar de grande sucesso, a gente sabe que o dia a dia é sofrido pra caramba. Qual foi o maior erro de vocês? Poxa. Poxa. Eu vou falar Fala, um e o fala, Sente eu fala falo outro. Não, porque um só é pouco, né? Exatamente Só um. Eu vou trazer um aqui que impacta até hoje, tá? Então, a gente... Nessa de crescer acelerado, a gente tomou algumas decisões muito erradas. A principal foi terceirizar essa experiência. Então, em determinado momento, a gente estava construindo usinas ainda e com outras já conectadas. E aí, enquanto olhava para a construção, deixamos outras empresas olharem para a comercialização. E aí a gente tomou muito golpe. Não só a gente, o nosso cliente. E é um negócio que prejudica a gente até hoje. Sim, que é o nome de vocês. Na imagem. Na imagem e no fluxo de caixa também. Porque foram, sendo sincero, milhões de quilowatts. Que às vezes foi injetado para um cliente achando que era uma venda correta e não era. E aí depois, né, tentando fazer o que é certo, como bom cristão, cara, se errou, eu não vou te cobrar. Só que uma vez que eu injeto um crédito de energia numa conta de luz de um cliente, eu não posso pegar ele de volta. Ele está vinculado ao CPF ou CNPJ por 5 anos. Então a gente tem aqui no estado muitas pessoas e empresas que não pagam a conta de luz para ninguém. Porque alguém não vendeu direito a Plim, depois eu não pude cobrar e eu já tinha feito a injeção. E eu não faturo isso. Mas eu produzi, eu tive custo. Então esse é um exemplo real. Energia custa mais ou menos o quilowatt 1,16, 1,20. Então você vai ter uma ideia do valor que é esse quilowatt. Esse é Uns um. milhões, Esse é É um. o Vou deixar segundo, você o falar. segundo, acho que durante a jornada da construção, né? A gente explicou rapidamente aqui um pouco como é que funciona o mercado. E as usinas, elas são conectadas na rede da distribuidora, certo? Então a gente precisa ter um acesso dessa distribuidora. E teve usinas nossas que a gente já estava com ela construída, instalada, pronta para ser conectada, mas levou 12 meses para ligar a energia. Então, assim, tentando só fazer uma linha do tempo, a gente tira uma licença de acesso, que a gente chama de parecer de acesso, vai para a construção e depois você tem a conexão. Você espera que tudo isso aconteça num período ali, né, de 6 meses, 9 meses. Construímos, fizemos a nossa parte, chegou no momento de conexão, a gente... Não, pera lá, precisa fazer tal coisa ainda. E essa tal coisa ainda demorou aí seus 9, 12 meses. E foi um desafio. Porque a gente estava com a usina pronta, ligada, e não estava gerando energia ainda na rede. É uma parte burocrática, né? Que acho que toda empresa que não consegue acertar isso, você vai abrir uma loja, por exemplo, também, se você demora Um alvará, alguma coisa. alvará ali, a construção, né? Posto de combustível, quando a gente vê que tá prontinho, só esperando o alvará para abrir, você já olha assim e fala, ali, ó, milhões indo pelo ralo. E é Porque isso tá que às vezes o parado. empresário não sabe, mas tempo é dinheiro. E a gente precisa ver isso. Eu lembro de uma época, eu descobri isso na pandemia, quando a gente abriu o restaurante. E imagina, pandemia fechada, um restaurante novo sem movimento. Os nossos antigos, tradicionais, movimento, mas o novo não, porque ninguém conhecia a marca. E eu tinha um forno a gás. Ele rodava assim e falava, gente, aí vai 5 mil por mês sem faturar. De fato, o tempo era dinheiro. Porque se eu não faturasse, o meu custo ia ficar igual. Entendi. Perfeito. A estrutura que eu tinha de freezer, tudo, o meu custo ia ficar. Então, assim, o tempo que eu não tive para prospectar clientes é o tempo que eu perdi de dinheiro. Entendi. Sim. E aí eu acho que vale, até aproveitando esse segundo erro, um pedido de desculpa, de perdão para alguns clientes e alguns investidores. Porque diante desse cenário, de eu conectar, a usina conecta hoje, teoricamente, está pronta. Se a usina vai ficar pronta daqui 2 meses e demora mais ou menos 60 dias entre eu produzir a energia e a energia chegar na sua conta de luz. 1 mês eu produzo, no outro eu vinculo a sua conta, aí você consome e aí vem a sua conta de luz. Então é de 60 no máximo 90 dias para você ter a percepção de economia na conta de luz. Então eu tô a usina que vai ficar pronta, certo? No prazo ali o engenheiro entregou a obra, falta 60 dias para a usina ficar pronta. O que eu vou fazer já? Trazer clientes. Então a gente trouxe alguns clientes, né? E aí a usina não ficou pronta. E aí o cliente ficou frustrado. Porque ele ficava esperando e não vinha. Tinha expectativa Então, e... a gente tem pessoas, empresas que tiveram experiências com a Plim no passado ruins. O cara esperou 6 meses ou até 1 ano para ter a economia. Então, às vezes, se essa pessoa estiver escutando agora, perdão.
foi uma falha nossa na gestão. A gente não tinha essa noção de burocracia, né? Entre a usina estar pronta, eu tenho a documentação e a Energisa conectar. É uma coisa regional, né? Porque no Paraná não era assim. Teve também, mas Teve menos. também, mas menos. Né? Menos. Foi 2, 3 meses. Aqui foi 1 ano. E aí isso me gerou uma outra decisão que a gente tomou, que eu não vou considerar a decisão errada, mas a execução foi errada. Porque daí meu cliente está insatisfeito, porque eu prometi uma economia, não estou entregando. Mas existem outras usinas no mercado. Existem investidores, empresários que construíram usinas e a dele está conectada e ele não tem quem comercialize a energia dele. Aí é isso, eu bati na porta dele e falei, deixa eu comercializar a sua energia. E aí eu peguei usinas de terceiro, de investidores, para fazer a comercialização. Até aí, beleza, porque eu tinha uma carteira de cliente e estava indo. Só que depois conectou a minha. E aí, em um curto espaço de tempo, eu quadripliquei a minha produção de energia. E aí minha carteira não suportava. E aí esse investidor, né, que tinha a usina dele, produzia 10, esperava que fosse receber 10, passa a receber 5, porque tenho só 50% de clientes de toda a produção de energia. E aí ele fica frustrado. Então eu gerei frustração para o meu cliente e depois gerei frustração para o investidor. Porque eu acho que o maior erro foi muito mais na execução de alinhar a expectativa. Definir, né, a situação é essa, a regra é essa, você está disposto a correr esse risco comigo? Então ali tomar decisão tudo muito rápido, acho que todo empresário passa por isso, né? É um vestibular por segundo, a gente às vezes está suando, está com calor e, cara, decide, ou vai ou racha. É trocar o pneu com o carro andando, né? Então tá aqui, né? Aproveito o podcast para pedir perdão, né? Para quem teve essa experiência ruim com a gente. É o que eu falei, são seres humanos aqui aprendendo e fazendo e validando. Mas para cada uma dessas lições a gente ficou um pouquinho mais maduro, né? Sim, chegamos em 5 anos assim. É doído aprender nas falhas, né? Nas quebras, mas é um dos melhores aprendizados, né? Sem dúvida. Mas essa é a vida do empreendedor, né? É. Todo dia o empresário tá tendo que passar por esses desafios aí, né? Cara, e dessa fala de vocês, eu penso muito dessa questão do parceiro, sabe? A gente, quando a gente quer crescer, a gente fala, cara, eu tenho muito essa expectativa, vou pegar um parceiro que parece ser grande, o cara tem um potencial legal, se eu fizer parceria com ele, ele vai me entregar. E muitas das vezes a gente não consegue, tipo assim, validar o caráter desse parceiro. Eu acho que no ponto que vocês falaram que realmente escolher um bom parceiro e filtrar o bom parceiro é o primeiro segredo nosso pra gente entregar. É uma coisa que eu não sabia, até que minha tia foi lá falar na associação comercial sobre nossa história. E ela deixou esse detalhe, a gente sempre cresceu com parceiro. A gente sempre cresceu com bons parceiros. Eu falei, esse é o segredo. Às vezes, a gente quer crescer, onde que eu encontro um parceiro que eu realmente consigo filtrar que é bom, sem necessariamente ter que assinar o contrato com ele. Eu acho que aí começa a importância do associativismo, que você está num grupo. E daí você consegue muito fácil validar alguém. Até quando eu comecei na associação comercial, o Renato, que era o presidente, falou, William, eu fechei o contrato com uma empresa de certificado digital. Não certificado digital não, de marcas e patentes. Meio golpe. Perdi 4, 5 mil, registrei minhas marcas e não registrou porque ela perdeu o prazo e tudo mais. Ele falou, William, quem que registrou? Fulano de tal. Ele falou, vou te contar a história. Ele falou a seguinte frase para mim, William, pergunta. Por que que a gente tá no mercado e a gente puxa capivara, um termo aqui de Campo Grande, a gente puxa capivara e sabe de falar se o cara é bom ou não é. Então, quando você tá numa rede, como a associação comercial você tem a possibilidade de filtrar algumas coisas. Assim como a gente tem uma possibilidade de testar coisas novas, tem pessoas para ajudar a gente a testar, entendem que é teste, a gente também consegue filtrar algumas parcerias que poderiam atrapalhar o nosso crescimento. Encontrar pessoas parceiras mais certos. Eu acho que a Angélica pode falar isso, né? Mas o CJ ele abriu um caminho pra gente de parcerias de marcas, de collabs de marcas, de conexões novas. Nossa, muito. E ao mesmo tempo ajuda a gente a filtrar quem não é legal, porque quem não é legal não fica muito com a gente, né? Na verdade, é mais fácil de você filtrar quem não é legal, né? Você vai no íntimo, assim, vou descobrir como que a pessoa trabalha de fato, de forma sem... Como que eu posso medir palavras?
Porque, assim, é muito bonito quando, né, você vai negociar com uma empresa. Não sei o que, isso aqui, floria, o contrato tá aqui. Mas como você tá ali na associação, por exemplo, né, no nosso grupo, e você conhecendo a fundo e a troca, ó, o fulano trabalhou assim e aqui, né, você consegue ir mais a fundo de forma verídica. E também, acho que é até o aproveitamento mais, né, mais a fundo daquela possível parceria. É verdade. Quando eu fui coordenador do CJT, eu não sou mais o coordenador, eu tô só na CONAGE, eu sou diretor da casa. Mas quando eu era coordenador do CJT, a gente tinha muito palco, né? A gente tem um podcast que a gente convida as pessoas, a gente tinha lá a reunião que a gente chamava o empresário. Eu tinha muito medo de chamar alguém e depois alguém falar pra mim, olha, aquela pessoa não é certa. Então eu tinha um cuidado muito grande pra quem ia fazer pro CJT. Até era meio chato, que todo mundo queria fazer palestra lá e eu acabava boicotando, me fingindo de desentendido pra não trazer. O pessoal ficava meio chateado comigo, eu acho que algumas pessoas no começo. Porque tinha umas indicações que falavam, cara, mas o cara tem tantos restaurantes, o cara tem um negócio grande, o cara vai investir. Teve uma situação do cara, um cara vai investir na minha campanha política. Um amigo meu, eu falei, cara, esse cara não é certo, não vai. Teve uma situação, não, esse cara é um case em Campo Grande, vários restaurantes, o cara tá indo bem. Só que eu sabia que tinha problema com a IS, que tinha dado golpe com outro sócio. Eu falei, cara, vamos evitar. Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem de filtrar. E o grupo ajuda a filtrar, sabe? Quando a gente trabalha em grupo, a gente consegue organizar bem isso. É uma responsabilidade que a gente tem como associação comercial, né? De trazer boas pessoas para fazer negócio com as pessoas que fazem parte da gente. É verdade. Mas, eu não sei se eu posso falar isso aqui. Qualquer coisa o Gui corta depois. Gente, que babado. Mas assim, o que eu penso? Ficou tensa a conversa. Mudou. Agora lascou. Agora vai. Agora lascou. Não, mas assim, outra coisa que eu observo muito também com a associação comercial, com o fortalecimento do nosso Conselho de Jovens Empresários. Vocês fazem parte já do Conselho de Jovens Empresários, mesmo à distância? Fazemos. É aquela olhada assim, faz, mas tem que ser um pouquinho mais presente, Tem que ser um pouquinho né? Mais presente. Quando próximo, juntar o Seite, eles vão. Eu acho que eles têm que ir conosco pra Conage. Inclusive, a gente vai lá pra Maringá visitar eles. O meu primeiro compromisso é a gente ir lá no Movimento Jovem, visitar, apresentar Perfeito. eles pro presidente. A gente vai fazer essa conexão lá no Maringá. E Aí, a ó. gente vai pra Manaus. Tem que Nossa, fortalecer. A gente vai pra Manaus verdade. agora, em agosto. Vocês podiam ir. Nós estamos negociando já a viagem. Pra vocês acertar pra ir conosco. 26, 27, 28 de agosto, Manaus. E eu sou vice-presidente e nem convidei. Aí, ó. Aí você vê. O convite veio, né? E eu gostei, viu? É Manaus tem um verdade, jiu-jitsu a bom, troca. né? A troca é nacional, gente. Tipo, vocês estão em expansão, é importante isso. E é com pessoas sérias, com pessoas que de fato estão ali com o intuito de fazer o trabalho certo, né, de forma cristã, com um olhar aí de não prejudicar, de servir. E não ganhar, não só ganhar em cima do outro. E era isso que eu estava tentando filtrar. Eu acho assim, o que a gente filtra ali no Conselho de Jovens Empresários e na CONAGE é muito isso, que também existe vamos falar, todo mundo aqui é casado, né? Como que um casamento dá certo? Né? Não é apenas eu vou ser feliz neste casamento, eu vou fazer a diferença na vida do meu parceiro. E na nossa rede de empresários é fazer a diferença ali, né? Eu ajudar o Will, né? Eu ajudar a alavancar o negócio dele. Então, assim, se eu tivesse intuito no meu grupo de empresários aqui, né? No meu fortalecimento, eu estar ali para servir, para ajudar os meus colegas ali com suas empresas, com suas indicações, acertar o caminho, errar menos, ter menos prejuízo, automaticamente todo mundo vai sair ganhando. É duro quando você tá num grupo e aí a pessoa, ela quer palco para ela quer o dela e ela quer patrolar e ela quer só venha nós, venha nós, venha nós. É verdade. E eu acho assim, o olhar do William é muito bacana nisso, de olhar, olha, aquela pessoa ali não vamos filtrar, é chato, mas é necessário para um fortalecimento saudável de um grupo. Que aí todo mundo cresce junto, todo mundo ganha junto, mas com esse olhar de vou ajudar os meus colegas a crescerem.
e não vou entrar aqui para eu me beneficiar. A minha dedicação, por exemplo, aqui é para tirar o máximo de informação do meu convidado para que quem esteja assistindo gere insights para os seus negócios, né? Então, essa é a intenção. Assim, então, se a gente estiver com esse olhar no nosso grupo, no nosso Conselho de Jovens Empresários, lá na CONAGE, que a gente traz coisa para o nosso estado, fecha a negociação, né? Enriquece nossos setores, nossos segmentos, não tem como não dar errado, né? E até um ponto legal para eu compartilhar. Eu sou vice-presidente hoje da CONAGE, estou como vice-presidente. Eu não posso fazer negócio com a CONAGE, porque a ideia é realmente, eu não estou lá para ganhar dinheiro da CONAGE, estou lá para dar o meu tempo gratuitamente para a CONAGE, e eu vou ganhar me desenvolvendo, fazendo conexões, e quem sabe faço parcerias com outras pessoas, porque eu estou lá para me formar uma liderança. Isso é um ponto legal. E nesse caminho, até talvez um ponto que a gente tenha para perguntar, que é uma coisa que eu fiquei muito curioso, é como lidar com investidores. Porque assim, eu acho que poucas pessoas têm essa experiência de ter alavancado um dinheiro para tocar uma operação. Como que é esse dia a dia de você alavancar um negócio? Porque a gente tem muitas sessões da startup, né? Eu vou criar uma ideia, eu vou conseguir investidor para colocar essa ideia para rodar, mas poucas pessoas sabem como é o dia a dia, né? Ou muitas pessoas têm esse sonho e não sabem como é. Tem pessoas que acham que o fim da carreira é quando você consegue alavancar o dinheiro. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco de como que é o dia a dia. Como que é você assim? conseguir... Ganhou na Mega, tá Ganhou, tudo resolveu. certo? Veio pro bolso com 150 milhões. Eu tava jogando na Mega Sena esperando isso, pô. Agora é hora de sair um segredo aqui, viu? Ah lá. A Seiteira vai dar o papo. Vai, Goku. No nosso caso, William, eu acho que assim, né? A alavancagem para nós foi o início do nosso crescimento. Foi o início da gente falar, validamos uma tese, fizemos um MVP, né? Vamos dizer assim. Deu certo e agora eu vou pro banco. Pô, se o banco me der o cheque aqui, tá me dizendo que eu sou uma empresa validada por eles e também vai me permitir outros tipos de crescimento, né? Que os 450 milhões também não vieram uma pancada só. Então eles foram vindo em tranches, né? Uhum. Então veio o banco número 1, deu dinheiro aqui, o outro banco ouviu da operação, falou, quero dar dinheiro para esses caras aqui, né? Não no sentido de dar, mas, né, fazer uma operação financeira aqui com eles, né? E aí eu acho que a gente só saber dividir um pouco, né, pro empresário que está ouvindo, né, essa questão de captação, porque você pode ir para uma rodada de investimento via captação de equity, a gente está falando de rodadas de investimentos, de investimento anjo, seed, Series A, Series B, que aí é um sócio que entra aportando, o investidor, né, ele entra com uma participação e dilui o sócio fundador. Mas ele está no risco junto com você no negócio, né? Entendi. Que não foi o nosso caso. O que a gente fez foi, nós temos um projeto, né? Esse projeto ele tem um nome que chama Project Finance, é um projeto de estrutura, né? Que a usina, inclusive, é a garantia, é o lastro do projeto, e em cima dele eu vou captar um recurso financeiro. Mas esse recurso financeiro ele não vem como um sócio para mim. Então, os 450 milhões que a gente captou foram para a construção dedicada das usinas. E aí esse cara do outro lado da mesa, essa pessoa, né, esse investidor, é um banco, é um fundo, né, que representa uma série de outros investidores do outro lado da mesa. Uhum. Né? Então um pouco desse relacionamento é um relacionamento de cara, tá toda hora ali próximo, prestando conta, né, conversando com eles, mostrando como é que tá o andamento. Tem a parte chata e burocrática, né, de rever contrato, de toda hora também eles colocam uma auditoria financeira para você, né, ser auditado e prestar conta dos números, né? Te coloca uma empresa de engenharia para acompanhar todo o trabalho de construção, né? Então, assim, até voltando um pouco na pergunta que você fez, acho que a gente acabou não respondendo, né, sobre qual que é a nossa visão de longo prazo. O nosso negócio ele já é de longo prazo, porque um painel ele dura pelo menos seus 30 anos de garantia, né? Então, é um jogo que a gente está aqui não para fazer uma corrida, igual o Jonathan falou, de ser um tiro de 100 metros, mas é uma maratona que a gente quer fazer aqui. Né? Então, a Casa Plim ela vem também justamente para validar e consolidar de tudo isso que a gente está fazendo. Que a gente não quer vir aqui, vender energia, amanhã, tchau, obrigado, Angélica, tchau, William. Não. Queremos fazer uma parceria, ser um negócio duradouro, porque o nosso negócio ele já é duradouro pela sua essência. Né? São 30 anos que pelo menos a gente vai ter de geração. Então, alguém vai ter que cuidar desses painéis, alguém vai ter que cuidar dessa energia, alguém vai ter que cuidar desses clientes, né? Então, por isso que a gente agora está trazendo até um pouco dessa visão de ser uma nova Plim, né? Porque a gente está apostando muito nessa questão de construir um relacionamento duradouro com os nossos clientes.
de construir uma experiência, né? Como é que eu trago o meu aplicativo para que não seja só mais um aplicativo, né? A gente sei lá, tem um monte de aplicativos que às vezes a gente acaba nem usando, né? Vou ter que baixar mais um aqui, né? Como é que a gente cria, então, algo diferente para que esse cliente, né, tenha uma experiência diferenciada com a Plim, né? Mas aí só voltando, então tem essa parte de investidor que é como se fosse um sócio, né, praticamente. Você tem que prestar conta, tem que falar como é que tá indo o negócio no dia a dia, mas acho que tem um pouco dessas diferenciações ali também, né? De ser um sócio e de ser alguém que eu estou sendo um credor ali, que eu tenho que estar sempre em contato ali. E eu não conhecia essa diferença. O Seite é muito polido, né? Porque assim, é um segredo que eu vou fala trazer. agora, né? Papo reto. Agora traz o... Vamos lá. Falando do meu Agora, jeito aqui, vai. trazer a pra visão do vocês mercado. Como... Vamos lá. papo reto, assim. É exatamente, né, conceitualmente que o Seite trouxe, mas na prática, para você entrar num tipo de dívida, que ele conceituou aqui, que nem essa, você tem que ter estrutura emocional, física e de time. Por que eu tô falando isso? Cara, quase casei com esse cara aqui, apesar de ter minha esposa, né? E assim, na boa, 80%... Mas sociedade é um casamento. No final do dia. 80% da agenda dele é relacionamento com essa galera. E seria igual se fosse você. Você colocou, né, 400 milhões num negócio. Um empréstimo consignado a algumas usinas. Você quer saber como é que tá. É teu direito saber como é que tá. E você quer saber diariamente, acompanhar, entender os avanços, não avanços, porque esses atrasos que a gente comentou aqui, quem é o maior impactado numa usina que era para conectar um ano e foi conectado um ano depois? Um investidor. Ele tinha uma previsão de retorno sobre investimento, né, de recebimento, X. Ficou X mais um ano. Você tem que conversar com esse cara um ano. Alguém já atrasou um cartão de crédito e tal? Já viu como é que fica ali as coisas quando você começa a atrasar? É isso. Esse relacionamento muda muito. Ele é perfeito na hora do sonho. Vamos assinar o contrato, vamos pôr dinheiro. Na hora que atrasa, o que você está fazendo de errado? Vamos abrir a sua empresa? É você a pessoa certa? Então, né, quando eu falo de ter essa estrutura emocional, é ter que tomar esses apontamentos diário com humildade. Esse cara aqui, ele cara, todo dia ele toma feedback. Ele é novo pro desafio que ele assume, pra responsabilidade que ele leva. E assim, nesse board, desse dinheiro, ele é o caçula. A galera colocou dinheiro, é tudo 55 mais. Uhum. Pessoas que têm experiências assim, a gente tem anos pra aprender com eles ainda. Uhum. E aí eles chegam e dão no meio, né? Sem dó, literalmente. Porque ele é o CEO, ele é o responsável por isso. Não tem nenhuma camada de formação ali. Não tem nenhuma camada de tato. É dinheiro sendo emprestado. Resolva. E aí, se não tem um apoio, né? Porque se o CEO está dedicando 80% para falar com o credor, quem está cuidando da operação? Lembra que eu comentei algumas dores aqui, né? Terceirizar vendas, pegar usinas, pedir perdão para algumas pessoas. Aí começa a acontecer esse tipo de coisa. Então aí a gente tem que ter uma baita relação. Áudio que vem na madrugada, que vem no domingo, que vai e faz reunião e almoça, porque enquanto ele tá lá, alguém tem que tocar aqui. Mas tem coisa que eu não sei. Seite, cara, preciso de você aqui nessa reunião. Você é a figura mais importante da empresa. E você tem que estar focado. Aí o papo tem que vir reto, puxa a orelha dele. Entra nessa reunião e fala com o seu coração. O time precisa te escutar. 15 minutos depois já tem 3 ligações pra ele e ele já tá em outro universo. Entendeu? Então é um nível de distração Você tá muito puro? alto. Ainda bem, né? Graças a Deus, sou puro. É um Por nível, enquanto, né? é um nível de distração absurda. Então o cara, né, olha, pensa que vai alavancar, ele tem que ter ciência disso. Ele tem estrutura, ele tem sócio, ele tem um time que dá pra tá prestando esse tipo de suporte lá no board, lá em cima, e alguém tá ali inovando, criando, pegando na mão. Porque, beleza, em cima é porrada sem nenhum tipo de formação. Mas tem um monte de estagiário na empresa. Você vai devolver na mesma proporção? Ele leva a porrada, mas não pode descer a porrada. Não. A gente tava falando sobre isso ontem, né? Com o Éder do Grupo Nunes, que até tava falando sobre os meninos da Record também. E eu não sei se ele chegou a tocar no assunto, mas que você dá a porrada ali quando é
Família. Quando é família, né, que a gente tem ali empresa de sucessão, você pode até dar porrada. Mas, quando é funcionário, por mais que, né, você tem que medir, tem que filtrar a porrada, não pode sair. Tem que ter tato. Ele comentou que com os saber. filhos dele e falou, cara, mas o nosso diretor, você não dá as porradas, você dá pra mim. Ele falou, mas você é meu filho. Eles não. Entendeu? E tem um- Exatamente isso, né? Tem uma frase que fala que a reclamação, ela não desce, ela só sobe, né? Então, assim, o gerente não pode reclamar do diretor e tal, ele tem que segurar a porrada e não pode jogar lá pro estagiário. É um desafio gigante que vocês enfrentam. Bom, mas eu sei que vocês têm que ir embora para Maringá. Fica o convite formal para a gente estar junto com a Associação Comercial e com Mato Grosso do Sul, nem Manaus, né, em agosto, com a Conage. Agora apertei vocês que vai ficar gravado. Isso aí. Tipo, não aceito não como resposta. Ela vai mandar pra vocês no privado, Vai, assim, vai. o evento. como O vai ser. evento e tudo mais, que a gente representa aí, fortalecer, né, toda a rede, todo o estado. Afinal de contas, agora vocês também vão ser do Mato Grosso do Sul, É né? Já tem Isso. casa aqui, né? Já tem casa aqui, então tem que estar junto aí né, na batalha. E uma mensagem de... Quer fazer uma última pergunta antes de eu deixar a mensagem deles? Eu fiquei, na verdade, eu tô aprendendo ainda, sabe? Porque era uma coisa que eu tinha, dessa responsabilidade. Por mais que a gente empreenda há muito tempo, a minha responsabilidade não é 450 milhões. Então, assim, esse volume de compromisso Acho eu que não todo tenho. empresário tem uma dívida, mas a minha também não chega perto disso. Esse negócio de ser milionário até os Eu acho que eu tô 45. bem aí, ó. Eu acho que a gente brinca, até vou pedir desculpa pela essa frase machista, mas assim, a gente brinca que o homem de verdade tem que ter dívida grande, tem que ter uma esposa e um carro pra encher o saco. Acho que o Sérgio já conseguiu dívida muito grande, ele tá super homem já. Então, moço. Mas, Angélica, uma frase assim, ou sei lá, um pensamento, alguma coisa? O que você vocês falou? deixam assim de inspiração, principalmente, né? Porque a gente tá aí numa rede de um inspirar o outro. E vocês estão aí numa Na jornada pegada. uma pegada muito boa para que a gente fortaleça. Acho que eu vou pegar um pouco até do que eu falei ali na quarta-feira, no aniversário da Plin, né, de 5 anos. Pô, eu perdi o aniversário? Eu perdi o bolinho, hein? Ah, você tá de sacanagem. Teve festa e ninguém me chamou. Salgadinho, teve de Vou tudo. fazer na casa da Play agora o segundo Na aniversário. casa da né? Falei, Plin, boa. Ali na região é boa, vai então ter. tá. E eu tinha comentado que coragem, ela não é ausência de medo. Né? Você tá com medo, vai com medo mesmo. Né? Então, foi uma palavra que veio para mim ali na construção e na jornada da Plin, que o empreendedor tem que ser muito corajoso. Né? Lá atrás a gente não tinha resposta de quase nada. Não sabíamos como gerar energia de direito, não sabíamos como cobrar essa energia do cliente, não tínhamos toda essa experiência que a gente contou aqui, esse sonho grande, né? Tudo que a gente já entrega hoje. E lá atrás o que a gente tinha era uma vontade de dar certo, vontade de fazer acontecer, e era maior do que a gente tinha de medos, né? Então coragem foi uma palavra que veio forte, né? Eu comentei isso na empresa ali com todo mundo. E tem acompanhado, e agora daqui pra frente também tem que ser ainda mais vivo, né? A gente acha que a mensagem aqui é a gente não perder a nossa coragem. Caramba. É. Vai lá, John. John. Eu não vou fugir, né? Acho que eu só vou trazer o nome do meu filho, o caçula é Josué. Então acho que eu até tatuei isso daí pra fixar que seja forte e corajoso. Deus é contigo, né? Caramba, essa eu gosto. E a todo tempo é se perguntar se esse é seu chamado. Né? A gente tem que ter sempre uma relação entre o que você entrega hoje e o que você entrega no mundo espiritual, sabe? Porque tem gente que alcançou tudo material e não é feliz. E tem gente que não alcançou nada material, mas entende que está realizando seu propósito, né? Então, encontrar esse equilíbrio, tem que meditar mesmo, dar o papo reto, tem que orar muito, rezar, enfim. Tem que ter devocional, tem que ter muita disciplina espiritual. Porque senão você vai errar. E não errar os erros que a gente comete aqui, né? Porque tem um erro que faz parte, errei, né? A usina não conectou, fiz um contrato errado, demorei para atender o cliente. E tem um erro de caráter, né? Tem um erro de tomei uma decisão que fugiu à essência, ou fugiu que os meus pais me ensinaram. Então o mundo é cheio de atalhos, né? Pra gente tomar cada decisão, cada porrada, cada contrato, cada parceria que a gente fecha, tem sempre uma que parece muito mais fácil. E aí o discernimento só vem quando você busca Deus, né?
Então, o que eu deixo particularmente, o que a gente enfrenta diariamente é devocional, disciplina, porque a sabedoria vem de Deus. Não quero dizer que eu sei nada, não sei absolutamente nada, mas temos buscado essa disciplina espiritual, assim, de consultar, de ler, de escutar. Ser um bom ouvinte, né? Toda hora que eu venho pra cá, eu venho muito mais para escutar. E meditar. Meditar, porque às vezes sucesso dos 450 milhões, talvez, né? Essa dívida a gente consiga resolver ela daqui 10 anos. Mas se eu estiver bem alinhado com Deus, vai ser acima da paz que excede todo entendimento, sabe? Então, deito e durmo com 450 milhões para serem pagos, mas o sono tá tranquilo, sabe? Então, eu deixaria isso aí que... Que legal. Uma Por isso que a das energia é coisas que eu diferente tenho da Plin, né? uma das coisas que eu tenho meditado muito a gente fala assim, não, eu confio, né? Confio em Deus, mas aí você deixa o medo dominar? Confiar em Deus é dar o passo no escuro e saber que o chão vai estar lá. É isso. Né? Então, é importante isso mesmo. E nessa linha eu gosto muito daquela... Um amigo meu me falou que a gente nunca vai ser cobrado pelo dinheiro que a gente produz, né? Mas pelo impacto e os frutos que a gente gerou. Os talentos que a gente compartilhou, porque quem gosta da palavra dos talentos. E eu sempre tive isso comigo, sabe? Qual que é o impacto que eu tô gerando? É só grana pro bolso? É só... Não que só grana, tá? Dinheiro ajuda muito em muita coisa. Em vidas, né? Mas você fala, cara, daqui a pouco, da minha vida, eu tenho 29 anos, eu vou viver até quanto? Vou viver até os 100. Vamos parar de falar de idade? Supondo. Mas aí o impacto eu criei depois disso. Minha vida foi só pra aproveitar a minha vida, depois acabou. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação e um ponto de erro que você falou que essa espiritualidade te ajuda. E eu sempre me preocupei com o ego. Tem até uma frase que o ego é seu inimigo, tem um livro sobre isso que a gente leu uma vez e... Cara, eu sempre tive essa ideia. O dia que o ego subir demais, a empresa, vai tudo embora. Porque o ego atrapalha a gente de continuar crescendo. É por isso que eu sempre fui fã do associativismo. Porque pro associativismo dar certo, a pessoa que vem depois de mim tem que ser melhor do que eu. O projeto que eu comecei quando eu era coordenador do CJT, agora o Léo vai fazer melhor do que eu fiz. E eu vou ficar super feliz disso estar acontecendo. Podcast, quando eu comecei na minha gestão, que a Angélica toca, tá melhor do que quando eu comecei. Obrigada. Então, é isso. Eu acho que é um pouco disso. E quando a gente tem esses pés firmados, que vocês falaram, tem a coragem para tomar decisão e tem um pé firmado para não cair nesse erro, que é o grotesco, por exemplo, o ego, a gente consegue construir um projeto que vai ficar por 30, 40, 50 anos, igual o Seiji falou. É isso. Show. Gente, muito obrigada, né, pela generosidade em dedicar tempo aqui, né, em doar tempo pra gente, insights, abrir o negócio de vocês, os segredos. Eu espero ter vocês mais perto, mais junto, né? Isso é importantíssimo para fortalecer. E Will, mais uma vez, obrigado pela parceria. Larga a mão, vamos rasgar a tua aposentadoria. E obrigado você que nos assistiu. E até a próxima, o próximo episódio. Caramba.